cara, gigante. Fala galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro, você está no Cangaceiro HQ. Hoje eu venho falar sobre um dos maiores e mais bem-sucedidos lançamentos da Mitos Editora no ano de 2024. Eu tô falando do Dylan Dog Omnibus Volume 1. Esse aqui foi um sucesso de vendas. Logo na pré-venda, segundo a própria Joana, a tiragem esgotou. Eles tiveram que pedir uma tiragem complementar, porque vendeu tanto que não ia ter disponível para o mercado, cara. Então, foi um sucesso, talvez o maior sucesso de vendas da Mitos Editora no ano de 2024. E você pode ter esse material. Mas a questão é, por que é tão importante esse lançamento do ponto de vista da própria editora Mitos e também para a Bonelli aqui no Brasil? Por causa do seguinte, né? A maior parte dessas histórias faz mais de 20 anos que foram lançadas aqui. Estão super esgotadas e foram lançadas em formatinho, algumas em formato italiano, mas papel jornal. Então, esse lançamento ele tem um significado importante, tanto para colecionadores como para novos leitores. Por quê? Porque o Dylan Dog Omnibus ele vai trazer em ordem cronológica, na ordem correta de numeração, todas as histórias da série mensal do Dylan Dog, e principalmente essas do começo, elas são da melhor fase do personagem segundo os fãs, né? Que é quando nós temos as histórias escritas pelo Tiziano Sclavi, que é o seu criador, né? O criador do Dylan Dog, e é aquele que vai emplacar o personagem e dar ao mundo, né? A atmosfera das histórias do Dylan Dog, a identidade do personagem. E quem é o Dylan Dog? O Dylan Dog ele foi um investigador da Scotland Yard, né? As histórias dele, as aventuras dele se passam em Londres, e também elas vão tratar sobre o pesadelo. Como assim o pesadelo? Né? O próprio Dylan Dog ele se intitula como o investigador do pesadelo. E o pesadelo, gente, para você entender da melhor forma possível, o pesadelo é tudo aquilo que a gente recusa a acreditar que existe. Por quê? Porque quando nós olhamos para o pesadelo, aquilo nos dá medo, aquilo nos dá repulsa. E é nesse território que atua o Dylan Dog, investigando casos que beiram o sobrenatural ou que são realmente sobrenaturais e situações que as pessoas mais realistas, né, ou mais racionais, vão dizer que são inconcebíveis. E aí, nesse território nebuloso e confuso e doentio, é onde atua o Dylan Dog. Ele tem um parceiro, né? Ele tem um assistente chamado Groucho, que serve como uma espécie de alívio cômico nas histórias, além do auxílio do Block, né? Que é um outro policial, o Inspetor Block, ele é policial também da Scotland Yard. E aí o que acontece? O Dylan ele sai da polícia de Londres e passa a ser um investigador particular. Só que não é um investigador qualquer, ele não aceita qualquer caso. Tem que ter uma ligação com o pesadelo. E nesse ônibus você vai encontrar as 6 primeiras histórias, ele tem 600 páginas, né? Tem aqui, deixa eu só confirmar direitinho, mas é isso, né? 600 páginas, com extras no final, onde você vai ter as capas originais das histórias do Dylan Dog, né? Das 6 histórias, e tem um texto extra aqui. Esse texto extra é do Júlio Schneider, que é o tradutor. O miolo é offset, preto e branco. A capa é cartão, com orelhas. Tem uma guarda bem bacana aqui. E nós vamos ter aqui 6 histórias que eu acho assim, sensacionais. As 6 histórias, elas são, né, vou só dizer os títulos, né? O Despertar dos Mortos-Vivos, Jack o Estripador, As Noites da Lua Cheia, O Fantasma de Anna Never, Os Matadores, A Beleza do Demônio, e é isso, né? E temos o texto aqui do Júlio Schneider. Fazendo um resumo bem rápido, né? Assim, a gente também vai ter vários artistas aqui. Dentre esses artistas, eu vou destacar aqui, né? Temos aqui o Ângelo Stano desenhando a primeira história, o Gustavo Trigo desenhando a segunda história, o Giuseppe Montani e o Ernesto Grassani desenhando a terceira história, Conrado Roy desenhando a quarta história, Luca Dell'Uomo desenhando a quinta história, e no final, na sexta história, nós temos a volta aí do Gustavo Trigo. Então,
Resumindo, né, de forma bem sucinta aqui, eu acho que vale a pena você também descobrir, né, as histórias na sua própria leitura. A primeira história desse volume, né, de forma bem sucinta, chama-se O Despertar dos Mortos-Vivos. E aqui o Dylan ele vai conhecer o Dr. Chabaras, que é um vilão que vai aparecer em outras ocasiões, mas ele basicamente faz pesquisas que buscam reviver os mortos. Ele está, na verdade, em busca da imortalidade, mas até então seus experimentos só trazem criaturas sem consciência. E até ele encontrar o resultado disso tudo, ele vai causar ainda muitos estragos, muita morte aí para todo lado. E, bem, né, o Dylan ele é contratado por uma mulher. Vocês vão perceber que ao longo das histórias ele sempre vai ter uma nova namorada, um envolvimento amoroso, e que nem sempre isso vai acabar de forma legal. E ele vai tentar aí combater esse doutor. A segunda história, Jack o Estripador, vai tratar de um grupo de pessoas, né, que se reúne para invocar o espírito do Jack o Estripador. E, assim, aparentemente deu certo, né? Só que depois dessa sessão aí, os membros dessa reunião começaram a ser assassinados pouco a pouco, a começar pela própria vidente ali, a mística, né, a médium que trouxe o espírito do Jack o Estripador. A partir daí, o Dylan ele é contratado por uma parente da vidente e ele vai fazer sua investigação, né, que vem sendo cada vez mais confusa ao longo das mortes que continuarão a acontecer. A terceira história, nós teremos aí as noites de lua cheia, onde uma cidade está sendo assolada por um lobisomem, ou mais de um lobisomem. O Dylan é chamado para encontrar uma garota que sumiu nessa cidade, e lá ele vai conhecer pessoas bem exóticas, bem diferentes, e um convento, um internato feminino, na verdade, né, onde tem duas mulheres bem rígidas ali, né, que foi de onde sumiu a garota que ele está procurando. Ao longo da história a gente vai realmente ver lobisomens, mas entender que a vida deles, a existência deles e todo o mal que eles possam estar causando possui motivos ainda mais obscuros e poderosos. A quarta história, né, o Fantasma de Anna Never, nós vamos acompanhar um amigo do Dylan Dog, ator, que ele começa a ter pesadelos bizarros com uma fantasma, que é justamente a Anna Never. Depois ele vai perceber que essa mulher que aparece nos sonhos dele, assombrando ele, ela é membro do filme no qual ele está gravando, um filme slasher, e tem lá essa atriz, a Anna Never, que atrai tudo que é desgraça à sua volta, tudo quebra, destrói, cai, né? E o Dylan, ele entra em ação para tentar ajudá-lo a compreender o que está acontecendo, né? E no meio do caminho ele acaba, né, se enamorando pela Anna Never. Na história Os Matadores, é uma história bem interessante essa, cara, achei muito bacana, onde você vai encontrar uma espécie de comportamento atípico, onde as pessoas começam a matar as outras sem um motivo aparente. O Dylan, ele começa a investigar essa situação e ele quase foi vítima, e ele vai ser quase vítima várias vezes aqui, desse ocorrido, e ele fica atúrdito, né, porque é uma história que envolve, na verdade, uma grande conspiração e pessoas muito importantes envolvidas nela, certo? Então, vale a pena a descoberta, porque essa história, cara, ela vai escalonando, ela vai de 0 a 100 rápido, meu amigo, é coisa pra caramba. E por fim, nós temos aí A Beleza do Demônio, onde a gente vai ter o Dylan tentando ajudar um senhor a encontrar aquele que fez um acordo, né? Uma pessoa que ele fez um acordo, ele deveria matar uma mulher, e aí ele aparentemente não cumpriu o acordo devidamente, por isso ele foi amaldiçoado com a imortalidade. E ele quer encontrar novamente a pessoa com quem ele fez o acordo, ou a pessoa que motivou todo esse contexto, toda essa situação que aconteceu a ele. O problema é que essa pessoa é o demônio. E aí a gente tem uma investigação incrível, com a arte maravilhosa do Trigo. Claro, todas as histórias têm ótimas artes, né? Mas eu tenho que destacar
né, o traço incrível do Trigo. Além disso, tem também a arte do Conrado Roy, que ainda estava longe de ser o traço incrível que ele tem hoje, né? Ele já era muito bom antes, mas hoje ele está fenomenal, né? Eu acho que ele ainda foi encontrando a sua própria identidade. Lembrando que essas histórias, gente, elas foram lançadas, né, originalmente na década de 80. Se não me falha a memória, é isso, né? Elas foram lançadas na década de 80, então a gente não pode. A gente tem que tem uma licença poética em relação à tecnologia, em relação a um estilo artístico, embora a Bonelli ela tenha prezado sempre mais por artistas mais clássicos, e tudo isso a gente vai encontrar nesse ônibus. O que eu posso dizer, assim, de apanhado geral, né, sobre esse volume? Primeiro, sensacional a escolha da editora Mitos de relançar essas histórias do começo. Foi muito acertada, despertou o interesse do leitor, além de fazer a gente se familiarizar com a fase áurea do personagem. Segundo, o formato sensacional. Esse formato aqui que lembra muito o formato da Editora 85, que para mim lança o melhor formato de quadrinhos Bonelli no Brasil, e agora a Mitos, né, ela chega aqui, né, com essa proposta também, né, trazendo as 6 histórias, muito parecido com o que foi feito com Cassidy, né, os 3 ônibus do Cassidy, que traziam 6 histórias, um volume aí com 600 páginas também, com orelhas e tudo mais. Então eu acho que esse formato foi muito bom, foi um grande acerto da editora, além, é claro, né, de trazer um material mais acessível. Você vai encontrar constantemente esse ônibus por no mínimo 15% de desconto, 30% de desconto, ou até mais, né? Na pré-venda estava 40%. Então, quem sabe aí numa Black Friday você consegue arrematar aí a um preço bem atrativo esse ônibus do Dylan Dog, tá bom? E fica de olho, né? Tem as promoções da Amazon também. E por fim, a gente tem essas histórias super criativas do Sclave, né? Muitas das histórias contidas aqui, elas não ficam apenas no terror, elas extrapolam, né, o terror a partir do momento que é possível, nas suas sutilezas, perceber diversas críticas sociais, às convenções sociais, à moralidade, aos papéis, né, do que é a instituição governo, a instituição Estado, né, do que é, por exemplo, o papel da religiosidade dentro das famílias, das pessoas. Então, achei isso fantástico, tá certo? Assim, um material maravilhoso. O Sclave, ele escreve divinamente, né? Se é que eu posso falar disso, onde temos histórias em que o demônio aparece. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve, compartilha. Muito obrigado e bora ler Dylan Dog.